sempre que sonda alguém, a gente tem sempre falado, esse jogador vai ser um jogador para compor elenco. Sim. Vai ter seus minutos, mas a princípio não são jogadores para chegar e serem titulares. Agora, quando se fala em Matheus Pereira e Arthur Gomes, eu acho que aí a coisa muda, Tonton. Eu acho que são dois jogadores que, se vêm pro Cruzeiro hoje, são jogadores que chegam para jogar. Uhum. São jogadores de um investimento financeiro bem maior do que esses que até então chegaram. E com nível técnico, até então também, acima. Eu acho que o Matheus Pereira, como um meia e que joga também aberto pela direita, é um cara que pode fazer diferença nesse time do Cruzeiro. O Cruzeiro está tendo dificuldade para ir em algumas posições. Esse jogador pela direita, esse meia, às vezes, para dividir alguma responsabilidade com o Vital, até para substituir o Vital em alguns momentos. Eu acho que ele ajuda muito. E o Arthur Gomes, apesar de também jogar pela esquerda, onde o Bruno Rodrigues desempenha o seu melhor futebol, onde o Wesley gosta de jogar, onde o Stênio também gosta de jogar, é um cara que pode ajudar muito. Eu vi de perto o Arthur Gomes no Sporting, lá em Portugal, no Estoril. É um bom jogador, diferente desses outros que vieram, que é uma dúvida se vai ser titular. Esses dois jogadores, para mim, chegam para jogar no Cruzeiro. Se o Cruzeiro contratar, são excelentes peças. Você não chegou a jogar contra o Matheus Pereira, não? Porque ele teve uma passagem ali pelo Chaves, pelo Sporting também. Eu acho que eu joguei contra o Matheus, mas eu não me recordo, mas eu acho que eu joguei contra o Matheus. Porque o Matheus Pereira, né, as pessoas se recordam mais dele jogando pelo West Bromwich, que estava na Premier League à época, né? Mas antes disso, ele teve uma carreira interessante por Portugal, né? E aí ele vai para o Al-Wada, vai para o Al-Ahly e depois ele vai para o Al-Wada, Al-Ahly não, gente, Al-Hilal, tá? O Al-Hilal é da Arábia Saudita, o Al-Ahly é do Egito, tá? Do Cairo. O Al-Hilal hoje é um dos grandes times da Arábia Saudita, né? Disputa mundial com frequência, é campeão da Liga dos Campeões da Ásia com muita frequência. Então, o repertório do Matheus Pereira para ser esse meio-campista do Cruzeiro hoje é para chegar para fardar. Ele é um cara que tem muito potencial para desenvolver o futebol aqui no Cruzeiro e ele é de Belo Horizonte, né? Tá em casa. Então, acaba que eu vi até uma entrevista do pai dele, né, há algumas semanas atrás, falando que ele é cruzeirense também, então isso acaba que ajuda, né? Mas a carreira dele toda foi fora e profissionalmente ele nunca jogou no Brasil. Uhum. Então seria interessante a gente ver o Matheus Pereira atuando aqui no futebol brasileiro e quem sabe no Cruzeiro, né? Então você acha que o Pepa já promove essas alterações, ou bem provavelmente pode promover essas alterações já para essa partida contra o Vasco? Para os que vão... O Palácios e o... Paulo Vitor. Paulo Vitor ainda não. Eu acho que eles têm um tempinho, né, de maturação ainda, de preparação. Mas é importante que diga que agora o Cruzeiro vai ter opções para mudar um pouco, né? E é legal, assim, o Igor Formiga tá saindo. E falar disso. E aí, porque assim, quando veio o Paulo Vitor, existia uma dúvida assim, ele tá vindo mais pra zagueiro, ou Palácio, mais pra zagueiro ou mais pra lateral? Uhum. E eu acho que aí reforça o que nós falamos aqui de lateral. Mata a dúvida. Né? Mata essa dúvida, porque quando o Igor Formiga tá saindo, ele veio para disputar uma posição com o Ilha. Acho aí dentro do meu raciocínio, a princípio ele é reserva do Ilha. E o Paulo Vitor é reserva ou do Bruno Rodrigues, a princípio, ou do Wesley. Vai ter minutos, porque o Cruzeiro precisa desse... Hoje, então, se o Cruzeiro entrar com Stênio, Bruno Rodrigues e Wesley, ele não tem ninguém de velocidade no banco. Então, provavelmente veremos o Paulo Vitor nesse jogo. Boa. Alguns minutos. Ou 45, ou 30, ou 20. O Paulo Vitor... Grandes chances dele participar e a gente vai começar a ver ele mais de perto. Sabe aquela dúvida que o Pepa tinha, que como eu tô em todos os jogos do Cruzeiro como mandante, pra mim fica muito fácil ver isso? Quando ele olha pro banco, ele coça a carequinha dele assim, ele olha de novo, assim, quem que eu vou botar? Com o Paulo Vitor, ele vai perder um pouco dessa dúvida, né? Se ele quiser mudar um pouco o jogo de lado do Cruzeiro, né? Ele já vai e já traz o cara. Porque antes, por exemplo, ele tinha o Bilu. Bilu lesionou, inclusive, até renovou o contrato até o ano que vem, né? O contrato foi assinado essa semana, e é importante que o Cruzeiro ele consiga, Tonton, reforçar o time, cara. E reforçar o time no sentido de dar opções para o Pepa mexer nesse time quando for necessário. É fundamental que durante a partida o Pepa tenha essas opções também, porque eu sinto que o Pepa ele fica muito travado
em 13, 14 Tá jogadores limitado, né? e não consegue mexer mais do que isso, sabe? Então, é um problema que o Cruzeiro tem hoje que carece de reforçar. E essa função de ponta, né, dos extremos, são os jogadores que mais trocam durante o jogo. Sim, Pelo sim. desgaste, pela Rotativo intensidade. mesmo, né? Então, as primeiras mudanças normalmente no time são desses pontas. E o Cruzeiro ter o Paulo Vitor, se chegar, né, assim, tá em negociação, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas se vier o Arthur Gomes. Não, o Paulo Vitor já tá fechado. Não, o Paulo Vitor já vai pro jogo. É, já vai Tô pro falando, jogo. se vem o Arthur Gomes. Isso. E o Matheus Pereira, que é um cara mais meia, mas que também pode fazer essa função, eu acho que o Cruzeiro cresce no patamar de qualidade de elenco. É, Acho que o Cruzeiro ganha muito Encorpa, com esses né? dois jogadores. Encorpa muito com esses dois jogadores. Boa.